Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Assunção e você está no Saber Pensar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perigo dos últimos tempos, né? O mau uso da internet. E aqui destaco o mau uso da internet. Então, se você gosta destes conteúdos que aqui coloco, compartilhe, comente este vídeo, curta, para que eu saiba e possa trazer mais conteúdos como este. Confira os links na descrição, o nosso Instagram, e o curso Modo de Conhecer e Estudar, que foi um curso pensado para que você consiga ter uma via de estudos com resultados, uma verdadeira via de estudos com resultados, coisa que muitos se perdem nesse vasta internet e acham que tem uma vida de estudos com qualidade, mas na verdade não tem. Perfeito? Então, o objetivo deste vídeo é justamente considerar a relação da tecnologia com os hábitos, com os hábitos. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o hábito, ele vem da palavra latina, habere, que quer dizer que nós temos, quer dizer que é uma qualidade dificilmente mutável, é a posse de uma qualidade dificilmente mutável. Então, hábito, no português, é o verbo ter ou possuir. Aquilo que eu tenho ou possuo. Aqui eu vou utilizar como um guia para poder falar sobre o hábito e no final farei algumas considerações a respeito da utilização da tecnologia. Um dos meus livros favoritos, do Regis Jolivet, o padre Regis Jolivet, é o curso de filosofia, que é o menor, é o resumo dos grandes tratados. Ele faz considerações aqui que são muito pertinentes, muito interessantes para o que eu quero trazer aqui para vocês. Ele diz o seguinte, que o hábito ele tem essa característica de conservar as modificações recebidas, justamente aquilo que eu havia dito, uma qualidade dificilmente mutável. O hábito tem por fim dar-nos uma maior facilidade para nós agirmos. No caso das virtudes, nós sabemos disso muito bem. A virtude é um hábito operativo. Então, o hábito ele é uma aptidão adquirida para reproduzir certos atos com mais facilidade e com mais excelência que nós possamos fazê-los, eles sejam melhores executados do que anteriormente que nós não tínhamos aquele hábito. Há uma certa atividade aí. E aqui é importante distinguir o hábito do costume. Certo? O costume ele é uma coisa que é mais passiva. O costume ele é aquilo que busca acomodar-se a alguma circunstância e algum meio. Por exemplo, a igreja tem costumes locais, com as festas. Por exemplo, em Recife, a padroeira por aclamação, Nossa Senhora do Carmo. Então, aqui em Recife fica uma festa de primeira classe. A igreja se acostuma à localidade, porque a padroeira é essa, e coloca como festa de primeira classe os padroeiros da cidade. Então, há um costume aqui. No caso dos ritos, a gente percebe isso de modo muito claro. Então, é uma adaptação passiva. Se acomoda a uma situação já existente. Certo? No caso do hábito, ele não é assim. O hábito ele é uma coisa ativa. Certo? Ele é uma coisa ativa. Enquanto o costume ele vai ter certa plasticidade, um organismo orgânico, o hábito ele vai ser ativo. Nesse sentido, ele cria a capacidade e permite ao ser vivo não apenas adaptar-se às circunstâncias, mas dominá-las. Ele nos permite dominar as circunstâncias em que nós estamos. Não só criar uma capacidade para poder viver naquela situação, mas dominar aquela situação. Certo? Então, isso é muito importante. Uma outra característica do hábito vai ser justamente o seu automatismo.
um certo dinamismo, é da natureza do hábito, né? Isso. A partir de um sinal dado, nós encadeamos todo o restante. Exemplo simples disso é andar de carro, né? A pessoa, quando vai aprender a andar de carro na autoescola, uma vez que ela aprendeu, ela adquiriu aquela habilidade, ok. Mas se ela não continua praticando, se ela não tem um carro, se ela não dirige, fica 10 anos sem dirigir, depois que ela for dirigir, ela fica com um certo receio. Ela fica com medo, ela fica pensando no pé que vai colocar, se vai ser o pé direito ou o pé esquerdo, na embreagem, acelerador, vai passar a marcha primeiro, se dá seta, se olha para o retrovisor, né? Ela fica pensando em tudo. Uma vez que eu tenho um uso constante daquele hábito, aquilo vai se cristalizando em mim e eu tenho maior facilidade para poder fazer aquela ação, né? Uma pessoa que dirige com frequência, né, é assim. Mesma coisa andar de bicicleta, né? Mesma coisa andar de bicicleta. Eu andando de bicicleta, eu também consigo criar ter um progresso, né? Porque futuramente eu vou ter uma aquisição mais rápida, né, ao pilotar a moto. Então, ele parte do sinal dado, né? Tem essa característica do automatismo. Contudo, esse automatismo ele não exclui a intervenção livre, né, do homem. Isso é muito importante. Porque o ato inicial, quem deliberou, quem realizou foi o homem. Foi o homem. Então, esse automatismo, ele existe, né? Mas ele não é sem responsabilidade moral. Certo? Então, há 3 espécies de hábitos. Há os hábitos intelectuais, há os hábitos morais e os hábitos motores. Os hábitos intelectuais, que nós podemos ter, por exemplo, a virtude da estudiosidade. A estudiosidade que é a virtude pela qual eu dirijo retamente a minha razão para considerar as coisas do estudo de modo a ter um fim específico, né? Então, e aí eu posso ter dois vícios, né? 2 tipos de vícios, um por excesso e um por fraqueza. Por excesso é a curiosidade, por fraqueza é a preguiça ou a negligência, né? Mas os hábitos intelectuais são os que interferem justamente a faculdade intelectual, né? A aquisição do conhecimento, a ciência, né? De modo geral. Os hábitos motores, eles são aqueles que estão voltados para a execução, para a aptidão de algo, né? Então, um andar de bicicleta, por exemplo, né? É um certo mecanismo, né, de adaptação às circunstâncias, né? Os hábitos, andar de bicicleta é bem engraçado, né? Porque a criança diz, né? Sabe andar de bicicleta? Sei, pronto, acabou, né? Ela anda de bicicleta quando é pequena, né, com rodinha, vai crescendo, depois cria aquela habilidade, aí tira a rodinha, né, e depois quando está adulto, normalmente, depois isso cria um progresso para poder andar de moto. A escrita também é outra habilidade, né? Prova disso que há um progresso. Se eu aprender português, ele vai me ajudar de algum modo no inglês, nem que seja saber as letras que posso utilizar, né? E os hábitos morais são aqueles que interferem na vontade. Aí nós temos as virtudes, os vícios, né? Os hábitos, eles têm uma finalidade. A finalidade do hábito é a condição de continuidade e progresso. Justamente isso que eu falei, né? Há uma trama que é ensinada, né? Ela tem uma continuidade, tem uma progressão. O hábito ele considera tanto o passado como o futuro, né? Isso é bem importante. Por exemplo, uma pessoa que aprende um instrumento musical, de algum modo aquilo vai servir para ela em outro instrumento. Nem que seja, acho que a parte teórica da música que ela aprendeu para poder estudar aquele instrumento, mas vai ajudar em outro quesito, né? Numa orquestra, se a pessoa aprende a tocar violino, mas depois ela vai para outra função, ela muda o estudo dela para outro objeto, ela vai perceber melhor o som do violino, né? Porque aquilo cria um progresso nela, né? Uma série de encadeamento, certo? Então, esses progressos, eles são mantidos e acrescidos, né? No exemplo da bicicleta, né, até chegar à moto,
bem característico, né? Então, além disso, o hábito ele tem efeitos. Tem um efeito de diminuir a consciência que nós temos sobre os nossos próprios atos, né? Uma vez que eles podem se tornar rotineiros, mecânicos, e aí a reflexão sobre o ato que eu faço para poder adquirir aquele hábito, né? Ou uma vez que aquilo já é consolidado como hábito, eu não tenho tanta reflexão sobre aquilo, não tenho tanta consciência. A pessoa que dirige, ela não fica pensando, uma pessoa que dirige já há um bom tempo, ela não fica pensando no pé, que ela vai botar em tal lugar ali, a mão da marcha, a seta, se é com a mão direita, com a mão esquerda, como é que faz, né? Então, essas coisas são importantes, né? Ele cria uma certa deixa a consciência de modo maquinal, né? Rotineiro, o que é característica dele, né? Contudo, isso não é uma coisa ruim em si, mas é importante que tenhamos a reflexão sobre os nossos atos, né? E ainda assim, nós temos a liberdade para poder iniciar aquele ato, né? Isso é importante, né? A responsabilidade moral ela existe. E o hábito também reforça as necessidades. Diz aqui Jolivet, as tendências e os instintos que coloca em ação adquirem, através dele, uma força cada vez maior e cada vez menos contrariada. Cada vez que eu faço uma ação e aquilo vai se consolidando, se torna dificilmente removível aquele hábito, né? Já numa idade mais madura, por exemplo, né? Se eu tenho o hábito de ficar o tempo inteiro nas telas, por exemplo, né? Dificilmente na vida adulta eu vou conseguir parar de fazer aquilo, né? Se tornou já um certo vício, né? Uma desordem. E então vai custar deixar de fazer aquilo, né? Vai custar. E uma coisa muito importante é que os hábitos, nesse quesito, né, ele tem uma parcela significativa na nossa formação, na formação da nossa personalidade. Seja em questões, seja ele afetando em questões biológicas, né, em questões fisiológicas, psicológicas, né, que são condições que afetam a nossa formação, mas também os hábitos aqui têm uma parte bem considerável. E eles podem criar, ser consolidados com o uso, ao mesmo tempo eles podem ser perdidos com o desuso. É bem característico do hábito, né, que nós, quanto mais pratiquemos, mais ele fica consolidado, fica cristalizado em nós, e quanto menos eu praticá-lo, ele vai se perdendo, eu vou perdendo aquela habilidade. E ao mesmo tempo também que o hábito ele tem essa capacidade de criar em nós, né, uma insensibilidade, né? Nos tornamos insensíveis, às coisas que acontecem. Aquele gerou tão automatismo, né? Ficou tão automático, sem reflexão, que eu me torno insensível àquelas coisas, um endurecimento da inteligência, da minha reflexão sobre aquilo, de modo que eu faço aquilo de modo mecânico, né? Sem refletir tanto nas considerações morais sobre aquela coisa, ou considerações motoras, por exemplo. Isso é característico para as coisas que são mais hábitos, né? Isso é muito importante. Há bons hábitos e maus hábitos. Às vezes a gente esquece de que os maus hábitos existem. E à medida que a gente vai se familiarizando com eles, é mais fácil praticar o mal. É mais fácil, porque justamente cria uma insensibilidade. Aquela famosa frase, né? O hábito, ele, ora pode ser uma coisa excelente, ora pode ser uma coisa detestável. E o endurecimento é simples, né? De perceber isso. Uma pessoa, um açougueiro, ele se torna insensível, ele fica um tanto insensível a um certo excesso de força, né? Porque ele precisa disso para poder fazer aquele trabalho que ele faz. O assaltante, ele fica insensível à maldade.
Tanto é que alguns dizem, né? Ah, não, eu gosto de fazer isso, eu pratico mal mesmo e pronto, né? Coisa horrível. Então, isso é importante considerar. Contudo, é bem importante não esquecer que há uma liberdade, uma responsabilidade no início daquele ato, né? Para poder adquirir aquele hábito. Então, apesar dessa rotina, de ter essa característica rotineira, tem esse quesito também. E o fator muito importante é que o hábito ele deve ser considerado no sentido de que nós devemos desenvolver o hábito de dominar os hábitos. Né? Devemos dominar os hábitos que nós temos. Nesse quesito, o domínio dos maus hábitos é muito importante. E aqui entro nessa temática da tecnologia. O que acontece é que a saúde mental que nós temos, ela, aos poucos, ela é prejudicada. Né? Ela pode ser prejudicada, e de fato, tem estudos científicos sobre isso, com o mau uso da tecnologia. Em estudos científicos, por exemplo, que faz testes com crianças que ficaram muito tempo no tablet e não desenvolveram, né, por conta dessa falta de sociabilidade, de brincar com as outras crianças, não desenvolveu a habilidade de fazer movimento de pinça. Né? Isso ficou perdido. Ou outros em que indicam que as pessoas que desenham, né, no papel, elas desenham melhor do que aquelas que fazem desenho na tela, né, no tablet, no computador, o que seja. Porque as pessoas que desenham no papel, elas pensam antes de fazer. Né? Elas consideram aquilo porque é arriscado eu desenhar errado, ter que apagar ou ter que jogar a folha fora. Eu vou ter que começar tudo de novo. No computador, no meio eletrônico, é mais fácil fazer isso. É mais fácil errar. Eu não penso muito, porque se eu errar, eu posso apagar rapidamente e depois continuar. Né? Então, uma certa facilidade aqui. Né? Mesma coisa para aprendizado. Né? Para aprender um livro, né? Antes se decorava, né, os livros, por exemplo, em algumas passagens. Hoje em dia as pessoas não se preocupam com isso porque elas podem tirar foto das coisas na sala de aula, por exemplo. Os alunos tiram foto das coisas, a maioria deles não vão aproveitar daquilo, não vão escrever aquilo depois. E a foto não vai ajudar muito. Se você escreve, você tem uma melhor a aquisição do conhecimento é mais eficaz. Há estudos, por exemplo, que mostram pessoas que leem um artigo e outras que ouvem e outras que conversam com ela sobre o assunto, e se sabe que a junção, né, da audição com a leitura, com a parte visual, ajuda muito para a aquisição do conhecimento. E se você escreve, melhor ainda, porque você pode ensinar e o ensino nos ajuda ainda mais a adquirir aquele conhecimento. Mas uma vez que eu delego tudo para tecnologia, né, isso não acontece assim. Né? A aquisição desse conhecimento se torna um tanto mecânico, um tanto superficial. Né? A ponto de você perguntar à pessoa de um assunto que ela acabou de ver, mas ela não sabe muito bem, porque ela não tomou notas, né, por exemplo. E isso afeta também questões éticas, né? Carros automáticos, carros inteligentes, por exemplo, carros, casas, né, equipamentos inteligentes. O mercado de trabalho também, né? As pessoas cada vez mais vão ser substituídas pelas máquinas, as máquinas vão fazendo as funções das pessoas mais velhas não têm mais condições de exercer outra função porque não conseguem mais exercer, aprender outra habilidade. E as famílias hoje em dia estão cada vez menores, né? Menos famílias. Né? Os pais brigam com os filhos, as mulheres com os maridos, as mulheres não gostam dos pais porque feminismo e não sei o que lá, e patriarcado é opressor. Então, pronto. Né? É problemático porque as pessoas mais idosas vão ficar com quem? Né? Então, é um assunto que do Estado tem que considerar essas coisas todas. Nós temos que tomar consciência dessas coisas. Certamente a tecnologia vai dar algumas soluções, mas temos que pensar nessas coisas. Não é simplesmente aproveitar tudo que tem aí e é tudo muito bom. Não, não é assim. Há o bom uso e o mau uso da tecnologia. É uma coisa neutra. Temos que considerar essas coisas para poder resolver problemas que nós passamos. Né? Resolver problemas.
E também tem a questão do uso da tecnologia nas redes sociais. As redes sociais. Porque muitas das propostas de novas redes sociais dizem, não, são propostas para dar mais liberdade. É assim mesmo, é assim mesmo. Porque existe a agenda globalista que está por trás dessas questões também. E sabemos que as redes sociais que tomam nossos dados e umas tomam mais que as outras. E o que elas fazem com esses dados? Dá para outras empresas, vendem e para fazer com que essas empresas tenham técnicas para nos induzir a entrar cada vez mais nessa indústria de consumo, né, que visa o capital financeiro. Então, há usos possíveis de tecnologia? Há usos possíveis, sem dúvida. E há usos que sejam, devemos fazer uso que seja consciente e não meramente do avanço tecnológico pelo avanço tecnológico, sem nenhuma responsabilidade. Então, perfeito, é isto que queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Peço que deixe o seu comentário para saber o que você achou deste vídeo. Comente, né, aí e compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Deixe seu gostei. Novamente, confira o link do curso Modo de Conhecer e Estudar. É um curso que foi pensado para que você tenha resultado na vida intelectual. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.